você aderiu, entendeu? Se eu aderir é restrito, ó, vamos fazer guerra lá e você vai. Ah não, eu só vou onde for para direito de defesa. Ah, então beleza, então esse aqui você pode ir, mas lá você não pode. Por isso que ele entrou no Haiti, é 6,5, porque pelo capítulo 7 o Brasil não poderia ir. Tá? A legítima defesa é uma exceção, a obrigação da solução pacífica dos conflitos. Atualmente, a única justificativa legalmente válida para a guerra é a legítima defesa. Tá bom? Legítima defesa individual, agressão ao próprio Estado. Exemplo, Israel na Guerra dos 6 Dias. Que é aquele exemplo que a gente falou, legítima defesa preventiva e preemptiva. A palavra preempção significa algo que aconteceu um pouco antes, ou seja, imediatamente antes. Isso é preempção. Tá? Então, por isso que a Guerra dos 6 Dias foi considerada legítima, porque havia movimentações de tropas dos países árabes que estavam em volta de Israel e tinha todos os indícios que ia haver um ataque efetivamente. A legítima defesa coletiva advém do compromisso assumido pelos Estados de ajuda bélica. Exemplo: a Argentina tentou evocar o tratado que os Estados Unidos têm com os países da América de que a Europa não poderia intervir em nenhum país da América. E aí tentou invocar os Estados Unidos que ele entrasse na guerra ao lado da Argentina. E os Estados Unidos disse não, sob o argumento de que eles não estavam sendo atacados. Na verdade, os argentinos eram os atacantes. Então era defesa. Os Estados Unidos vai defender. Como você não está sendo atacado, você está atacando porque foi você que invadiu as Falklands ou Malvinas. Então você não pode evocar esse tratado. Mas a Argentina tentou retirar os Estados Unidos da sua neutralidade quando fez isso aqui. Os Estados neutros são obrigados a manter sua neutralidade. Caso contrário, pode ser atacado. Legítima defesa, ou seja, ele pode sair da sua neutralidade. Não só declaradamente, mas por suas atitudes. Tá? Então o cara fala, não, eu sou neutro. Ah, mas o país A pode passar o país B, não. Opa, peraí, então você já não está sendo neutro, você está sendo parcial, não está sendo imparcial. E aí pode até ele continuar alegando, não sou neutro, mas pelas atitudes dele, já se vê que ele não é mais neutro. Internação, o direito que tem o Estado de apreender e desarmar forças armadas do Estado beligerante até o final do conflito. Tá? Vocês lembram do Vulcan, que pousou aqui? Vocês já eram nascidos? Já, né? Não estou tão velho assim, não. Pousou, eu lembro. Eu estava em casa e ouvi os caças brasileiros. Eu estava em casa, não, eu estava no Rio, estava passando na ponte, eu acho. E eu ouvi os caças brasileiros passando em cima da ponte. 2 caças, um esporro, que iam interceptar exatamente o Vulcan. Aí no dia, foi em 82 isso aí, quando eu cheguei em casa eu fui ver o que foi aquele barulho, né? Na verdade foi até meu pai que falou, pô, olha aquele barulho, aquele jato que a gente foi passar lá, o que aconteceu? Um Vulcan disse que perdeu o rumo e sobrevoou o Brasil. Aí decolaram 2 F-5, foram lá, interceptaram, obrigaram ele a voltar. Retiraram o armamento do Vulcan, entraram em contato com a Inglaterra e falando, olha só, esse avião e essa tripulação não pode mais voltar para a guerra, ok? Ok, se você cumprir isso eu mando eles de volta. Aí a Argentina entrou em contato com o Brasil e falou, olha só, manda ele de volta, mas tira todo o armamento e munição dele. Tudo bem? Até o final da guerra, o Brasil, tudo bem. Inglaterra, vou mandar teu avião e tua tripulação de volta, mas sem armamento e sem munição. Você top? Top. Beleza, aí eles mandaram o Vulcan e a tripulação de volta sob o compromisso de que aquele pessoal que estava lá e aquele equipamento não mais poderia ser utilizado na Guerra das Malvinas. Então isso aconteceu de verdade. Tá? Temos um exemplo aqui no Brasil.
Então é isso aqui, ó. Internação, não houve a internação porque houve um trato diplomático, compromisso, etc. Então eles mandaram de volta, mas poderia o Brasil simplesmente falar, ó, isso aqui não sai mais daqui até acabar a guerra. Feridos e pessoal médico podem ser autorizados a transitar em território neutro, desde que desarmados e desequipados. Então, vamos lá, vamos compreender isso aqui para não fazer confusão. Pessoal médico pode ter armamento? Pode. Para defesa própria, não é isso? E a defesa dos feridos. Em território que está havendo conflito. Agora, pessoal médico pode ter armamento em território neutro? Não. Não pode. Tá? Então, quando perguntarem, pessoal médico pode portar armamento? Você tem que perguntar de volta. Depende. É em território neutro ou em território conflagrado? Território neutro não pode. Conflagrado pode para a defesa própria dos feridos. Navios de guerra tem 24 horas, que é o período de graça, para deixar o porto neutro. Então, isso aqui no caso de uma declaração de guerra ou início de um conflito armado, em que dois navios de nacionalidade diferente estão aqui, do país A e B, que estão entrando em guerra, e aí o pessoal dessas duas nacionalidades, navios dessas duas nacionalidades estão no porto. Então, eles têm 24 horas para deixar o porto. Exceção, humanitários, religiosos, científicos, desde que não estejam fazendo nenhum tipo de pesquisa em benefício das Forças Armadas, tá? Busca de armamento, novas tecnologias de armamento, etc. E quando as condições meteorológicas não forem adversas. Está errado aqui. Está certo? Não, exceção, eu estou falando da exceção. Ou quando, então, tem que, a princípio, a regra, tem que sair. Exceção, quando não vai sair. Humanitário, religioso, científicos, se não estiverem trabalhando em prol das Forças Armadas e quando as condições meteorológicas forem adversas. Tá bom? Aí ele não precisa respeitar essas 24 horas para sair. Tem também uma regra que a gente vai ver para frente, é do espaço entre um e outro, de um país e de outro. Tá? Navios de guerra podem adentrar no porto neutro em caso de força maior ou avaria, inclusive causada pelo inimigo. Ele pode entrar no país, no mar territorial, se ele tiver a avaria do inimigo, para salvar a vida do seu pessoal. Ele não pode entrar se for para escapar do inimigo. Então, isso aqui é para salvar vidas. Exemplo, navio foi atingido, vai a pique, aí o comandante determina, vai ali naquele banco de areia que a gente sabe que tem ali, tem um banco, e abica o navio ali para que ele não afunde. Pode? Pode. Agora o navio sofreu avarias, mas ainda pode navegar, e aí o comandante determina, entra no mar territorial, abica lá para a gente se safar e o inimigo não afundar a gente. Pode? Não pode. Então não pode ser usado como um estratagema para fugir da guerra. Tá? Para salvar vidas, pode. Para fugir da guerra, não. Às vezes essa diferença é tênue. Tá? Então tenha atenção aí. Se o navio tiver condições de navegar, ele não pode adentrar o mar territorial. Agora, não tem condições. Se eu não fizer alguma coisa, daqui a 20 minutos a gente vai a pique e vai morrer gente pra caramba. Aí ele pode adentrar. Tá? No caso de presença de forças antagônicas, tem um intervalo de 24 horas entre as partidas. Então aí vai se respeitar aquelas 24 horas que a gente falou anteriormente. Então, navios, tem 24 horas para sair. Mas se tiver das duas forças, primeiro vai sair uma e 24 horas depois vai sair a outra. Ou seja, a segunda vai sair 48 horas. Esse prazo vai se estender para 48 horas. Tá bom?
Navios de guerra não podem receber munições e equipamentos de guerra em porto neutro. Não pode usar a instalação dos portos para falar com seus... realizar comunicação com as partes beligerantes. Realização de reparos. Gêneros, combustível, somente necessária à segurança da navegação e sobrevivência. Tá? Ou seja, um navio de guerra pode entrar, caso ele se ache em perigo, entrar no mar territorial de um país neutro, e uma hora ele vai ter que sair. E para ele sair, ele tem que ter gêneros, ele tem que ter um mínimo para navegar com segurança. Esse mínimo é garantido a ele. Tá bom? Agora, ele não pode receber munição, armamento, ele não pode nem fazer reparo no seu sistema de arma. Ah, meu radar pifou, não pode. Tá? Então, é o mínimo para ele sobreviver, para ele navegar. Ó, não pode reparar no sistema de arma ou qualquer reparo que aumente ou restabeleça o poder de combate. Então, se eu for reparar meu radar para que ele alcance mais longe, meu radar está funcionando, ele não está escangalhado, mas eu vou reparar meu radar diretor de tiro para que ele alcance mais longe. Pode? Não pode. Está fazendo melhorias, não pode. Restabelecer o poder de combate, meu radar não está funcionando, eu quero botar meu radar em cima. Pode? Não pode. Radar de direção de tiro que eu estou falando, tá? Ué? Repetiu? Voltou? Essa não é a situação depois quando já saiu para o meio da guerra? Hã? Acho que aí já está no meio da guerra. E depois começa até a... O início era no início inicial, tocou a guerra e o pessoal estava... Os navios estavam internamente. Aí ele foi dando o ritmo para sair. Agora eu acho que já é aquela fase... Como ele é? Hã? Acho que repetiu. Repetiu. Tá me parecendo aqui. 31, vamos ver. 32. É o mesmo, acho. É o mesmo, né? Repetir ele, sim. Safo. Portos e ancoradoras neutros. Navios que não são de guerra feito preso. Se em águas territoriais do Estado neutro, ou seja, um navio mercante está em água territorial do Estado neutro, deve ser liberado com oficiais de tripulação e guarnição. E a guarnição de presa deve ser internada. Então, vamos lá. Eu tenho um navio mercante, um navio que não é navio de guerra. Esse navio que não é de guerra é feito presa no mar territorial brasileiro. Ele estava no mar territorial brasileiro, veio um navio de uma das partes conflagrantes e fez um GVI-GP nesse navio. A princípio ele não poderia fazer isso porque o GVI-GP dele vai entrar no meu mar territorial, então ele já está errado. Aí ele faz presa desse navio e leva para um porto brasileiro. O que tem que ser feito? A guarnição de presa, a guarnição de vistoria e inspeção e a guarnição de presa tem que ser internada porque esses são militares, tá? Do navio de guerra. Esse pessoal tem que ser internado. E o navio, com a tripulação do navio, do mercante, esse pessoal tem que ser liberado. Tá bom? Então é isso aqui que ele está falando pra gente aqui. Se trazidos para o porto do Estado neutro por razões de condições adversas, devem ser compelidos a partir assim que possível, sob pena de internação da guarnição de presa. Então aqui, ó, foi feita uma presa, o mar virou, as condições de mar estavam ruins e eles demandaram o porto. Assim que as condições permitirem, esse cara tem que sair imediatamente, aí não tem 24 horas, imediatamente. Condição permitiu, suspende e vai embora. Atenção que a presa, a guarnição de presa, ela não deve ser, a presa não deve ser internada, ou seja, o navio mercante com sua tripulação e guarnição do navio mercante
esses não devem ser internados. Tá? Quem deve ser internado é a guarnição do navio de guerra que foi lá fazer a presa. Águas interiores, mesma regra dos portos e baías. Mares territoriais neutros. Não pode haver conflito, exceto em legítima defesa. Então, o território neutro não pode ter ataque. O Estado neutro pode fixar regras para a passagem por seu mar territorial. Essas regras, leia-se, têm que ser uniformes para os dois países. Então, vamos supor que durante uma guerra, no mar territorial, fala, olha só, vocês que estão em conflito aqui, vocês têm que passar daqui para cá, e tem que passar no meio do meu mar territorial. Eu vou traçar uma rota marítima com mais estreita, não vai ter 25 milhas de cada lado, vai ter só 5, 10 milhas de cada lado, 5 milhas de cada lado, para vocês passarem e voltarem. Não pode sair daí, tá? Ele pode fixar esse tipo de regra. Não pode haver aumento de poder de combate no mar territorial do Estado neutro. Então, receber gênero, receber armamento no mar territorial, eu não aportei, mas estou recebendo através de guindaste, outro navio está me resuprindo, não pode. No mar territorial não pode. Estreitos internacionais. A passagem deve ser amplamente permitida, assim como medidas defensivas, mas é vedado medidas ofensivas. Então, nos estreitos internacionais, os navios de guerra podem passar, tá? Podem até fazer sobrevoo, certo? Podem adotar medidas defensivas, ou seja, se eles forem atacados, mas medidas ofensivas não. Águas arquipelágicas neutras. A passagem deve ser amplamente permitida, assim como medidas defensivas, mas é vedada medidas ofensivas. Então é a mesma coisa. E aí o país pode fixar rotas especiais para isso, etc. Não vai ser a rota comercial normal. É até bom que faça, né? Não vai ser a rota comercial normal, vai ser uma outra rota que eu vou traçar só para isso. Vale a mesma regra dos portos, ancoradouros, baías, mar territorial e águas interiores. Espaço aéreo neutro. Segue os mesmos princípios. Passagem normal e contínua. Não pode ter ações ofensivas, mas pode as defensivas. Evacuações aerométricas devem ser permitidas. Tá? Então, uma aeronave que está fazendo evacuação aerométrica, essa deve ser amplamente autorizada a passar. Pouso em situação de emergência, eu acho até que podem estar errado, tem que ser autorizado. Comandante, eu acho que na parte de que eles não podem passar não. O espaço aéreo neutro é proibido. Não pode ser passagem normal e contínua não. Só em passagem em trânsito, no caso de estreito. Isso, no caso dos estreitos. Passagem normal e contínua. No espaço aéreo, sobrevoo. Mas só passagem em trânsito. No espaço aéreo, sem ser de estreito, ele não pode entrar. Não, só do estreito, exatamente. Do estreito ou das rotas marítimas. Eles podem sobrevoar as rotas marítimas. Que é isso? Tá? Mas o espaço aéreo do país não pode. Comércio neutro. Comércio neutro é uma situação muito etérea, difícil de ser avaliada e controlada. Tá? Primeiramente porque existem materiais que é difícil você determinar isso é um material de guerra ou isso não é um material de guerra. Às vezes pode ser ou não, pode não ser. Tá? Então é difícil você determinar. Existem coisas que são óbvias. Por exemplo, um caixote de munição 762. É óbvio que aquilo é um equipamento de guerra. Agora, um transistor pode ser usado num rádio, pode ser usado num radar. Então, é difícil determinar, às vezes, o que é um material de guerra e o que não é um material de guerra. Tá? Também, como é difícil você proibir os nacionais do seu país comercializar com o país em que você está em conflito.
E isso acontece de verdade. Exemplo foi durante a Guerra do Vietnã. Durante a Guerra do Vietnã, foi descoberto que algumas empresas americanas estavam fornecendo equipamentos para o Vietnã, para a parte adversa. E não teve o que os Estados Unidos fazer para proibir, eles não conseguiram proibir aquilo, tá bom? Eles comercializavam normalmente com os vietnamitas. O nego reclamou, é uma falta de patriotismo, isso tudo bem, mas eu não sou militar, não pertenço ao Estado e eu quero fazer negócio com o outro cara lá que também não é militar. Só que aquele cara que não é militar, eu poderia vender para a Força Armada dele. Fazer o quê? Paciência. Então, esse comércio neutro é uma situação, às vezes, que é muito etérea. Os Estados podem proibir seus cidadãos de comercializar e contribuir com o esforço de guerra dos beligerantes, mas isso não é obrigatório. O Estado neutro não pode, mas os cidadãos dependem. Tá? Então, dependendo do caso, ele vai ter dificuldade de proibir os seus cidadãos a fazer comércio com um país que está em conflito. Contrabando. Bens que podem ser utilizados no esforço de guerra. Qualquer bens. Tá? Tipos. Absoluto. Obviamente utilizado no conflito. Exemplo, munição. Obviamente vai ser utilizado no conflito. Condicional, pode ser utilizado ou não, é o caso do transistor, pode ser usado no radar, pode ser usado no míssil, pode ser usado no rádio, de FM para você escutar música. E bens livres de comercialização, não são contrabando. Exemplo, remédio. Remédio nunca vai ser contrabando. Ah, mas o remédio é para dar para outra força armada. Eu sei, mas vai curar feridos? Então, não é contrabando. Tá bom? Geralmente os estados beligerantes, eles divulgam listas desses bens livres. Contrabando é passagem de captura fora do território neutro. Então, fora do território neutro, pode ser capturado. Tá? Presunções. Quando a gente presume, a gente não tem certeza, mas a gente presume que é contrabando. Contrabando destinado a território sob ocupação de beligerante. Então, um beligerante não é território do beligerante, mas está ocupado pelo beligerante e está sendo levado material para lá. Pode presumir que é contrabando. Destinado a porto neutro, no qual está prevista escala de beligerante, ou seja, no porto neutro, um beligerante vai aportar e um navio mercante com contrabando vai aportar no mesmo porto. Pode ser presumido que está sendo feito contrabando ali. Tá? Carga sem destinatário, mas que o ponto final é país neutro vizinho a beligerante. Então, o caso de um país que tem um local ocupado aqui, tem uma área ocupada, e o Estado neutro do lado, ele aporta com contrabando. Pode ser presumido que é contrabando. O navio pode ser capturado, GV e GP, tá? Pode ser feito presa. Não são contrabandos. Bens livres, saúde, material de saúde nunca é contrabando. Objetos religiosos, bens essenciais como roupa, alimento, material de proteção da população, etc. Itens destinados a prisioneiros de guerra. Logicamente não são armamentos, etc. Mas outros itens, como por exemplo, sapato, roupa, isso não é contrabando. Certificado de transporte de bem não contrabandeado. Então, existe um certificado, dependendo se for por marca nave CERT, por AE-CERT, que diz, que certifica que aquilo não é contrabando. É acompanhado até de uma relação do que é, dizendo que não tem contrabando ali. Tá? Isso é inspecionado no porto de partida do navio ou aeronave. Mas mesmo assim não impede que ele seja visitado, que é a nossa GVI, né?
grupo de vistoria e inspeção. Navio ou aeronave civil ostentando bandeira ou sinais inimigos adquire caráter inimigo. Navio ou aeronave civil ostentando bandeira ou sinais de inimigo, pertencente ou controlado por inimigo, tem caráter inimigo. Tá? Então, ostentou bandeira, tem caráter inimigo. E ele pode adquirir isso aí também, se ele tomar parte nas outras hostilidades. É aquele princípio que a gente viu aqui. Tomou parte na hostilidade, saiu da sua neutralidade, já tomou partido, é beligerante. Tá? Atuar de alguma forma como meio auxiliar. Visita e inspeção. Visa determinar o caráter neutro ou inimigo de navios mercantes. Então, essa visita e inspeção é feita através de um oficial, tem que ter um oficial a bordo, o grupo vai lá, entra em contato com um oficial, determina que a tripulação do navio mercante corre em determinado local, toda a tripulação, confere documentação, isso é a visita e inspeção. Tem que ser fora do mar territorial dos Estados Neutros e visa determinar qual é a natureza da carga, se é contrabando ou não. Esse é o principal objetivo da visita e inspeção. Para determinar se tem ligação daquilo com o conflito. Navios mercantes a serviço do Estado neutro, então a serviço do Estado neutro, não são sujeitos à visita e inspeção. Mercantes acompanhados por navios de guerra neutros não são sujeitos à inspeção, mas pode ser exigida documentação sobre a natureza da carga. Então, a documentação ela pode ser exigida e tem que ser mostrada, tá? O comandante do comboio tem que retirar a proteção do navio que tenha contrabando. Então, o comandante do comboio, se um dos navios com seu manifesto de carga ele identificar que tem contrabando, ele falou, você está fora, você não pode fazer parte desse comboio. E aí ele retira essa proteção dele. Procedimento para visita e inspeção. Então tem um grupo comandado por um oficial que entra numa lanchinha lá e vai e sobe no navio mercante, tá? O navio de guerra que está fazendo essa inspeção, ele tem que achar sua bandeira nacional, seu pavilhão nacional. Realizar a chamada, que é granada festim, código SN, SQ ou outro conhecido. Vocês têm conhecimento desse código SN, SQ? Acho que eu não uso rádio, né? Alguma informação visual deve ser bandeira ou... Deve ser bandeira, né? Porque se ele usar o rádio, você anuncia a posição dele. Pois é, o que eu vi lá é que esse código SNSQ é algum tipo de código internacional de reconhecimento dos navios, um código que diz exatamente o que você quer. Eu não parei muito para isso não, mas... Código internacional de bandeira. De repente tem um código internacional da bandeira, mas eu acho que tem alguma coisa rádio também. Eu vi na internet que tem alguma coisa por rádio também. Conhece alguma coisa? Deve ser do SIS, né? Hã? Deve ser do SIS. Acho que é o SIS. É? Tá. Vamos lá. Caso o navio mercante se evada, pode ser forçado a acompanhar o navio interceptador. O grupo GP pode, não só pode, como deve estar armado. Bom, na nossa doutrina aí, pessoal que é da CIAPOL, só vocês que dão o curso de GP, né? É pau da tropa, pau da tropa. Ah, na tropa? É o pau da tropa. É a pau da tropa. Camaleão, da camaleão. Camaleão. Na nossa doutrina sempre está armado, não é isso? Eu lembro que eu era do GP lá do saudoso São Paulo lá e a doutrina prevista lá no
nos equipamentos, armamento, munição, etc. Procedimento para visita e inspeção. Inspecionar papéis, que é ponto de partida, qual a carga dele, manifesto de carga, etc. Persistir a dúvida, então entrou lá no navio, vai, encontra o comandante, a tripulação forma no local determinado, encontra o comandante e pede a documentação do navio, inspeciona a documentação. Inspecionou, não fiquei convencido, posso fazer inspeção física. Tudo deve ser registrado pelo GPGP, porque cabe indenização por prejuízo. Se for injusta a inspeção ou se causar problemas, pode ser indenizado, tá? Pelo país do navio de guerra inspetor. Bloqueio, generalidades. Visa negar o acesso a uma área a navios e aeronaves neutros ou inimigos. Regras costumeiras. Então, tem o estabelecimento que visa dar publicidade. Qual é o local que está interditado e durante quanto tempo vai ser interditado. Notificação, eficácia, ou seja, para eu determinar um bloqueio, eu tenho que ser capaz de fazer com que aquele bloqueio seja respeitado. Tá bom? Eu tenho que ter uma força naval adequada, até as dimensões da área a ser bloqueada, ela tem que ser pensada, porque se minha força naval não tiver condições de fazer essa vigilância, eu não posso estabelecer um bloqueio muito grande. Tem que ser imparcial, ou seja, é para todos. Eu não posso escolher o navio que vai passar no meu bloqueio. O bloqueio é para todos. E não pode afetar os países neutros. Na prática vai acabar afetando, né? Porque o país neutro não vai entrar ali na área conflagrada, né? Mas não pode, por exemplo, um bloqueio ser determinado em pegar parcela do mar territorial de um país neutro. Isso não pode. Em condições especiais, navios aeronaves neutros em situação de emergência podem ser autorizados a entrar nessa área de bloqueio. Navios humanitários, furo e tentativa de furo de bloqueio. É a passagem sem autorização, entrada e saída. Inicia ao deixar o porto ou aeroporto com essa intenção e permanece até a chegada no destino. Ou seja, desde que o momento que ele saiu de lá, ele tem a intenção de furar ou tentar furar o bloqueio. O que é muito estranho também, você punir ou dizer que é tentativa de furo sem o cara nem ter tentado, né? O cara está saindo do porto, você já subentende que vai furar o bloqueio, mas enfim. O bloqueio visa limitar a interferência do conflito no comércio neutro. Então eu vou estabelecer rotas, quando eu sair do meu porto, eu vou estabelecer rotas para que eu não passe por aquele bloqueio, para que o comércio internacional continue fluindo normalmente. Tá bom? Como eu falei, é uma das coisas mais importantes. Dois países estão em guerra, mas a população tem que comer, etc. Então a vida continua. Controle beligerante da área de operações navais. Então, um beligerante pode estabelecer restrição, mas não impedir a passagem, exceto se houver outra passagem em iguais condições. O que significa em iguais condições? Não é existe outra passagem, mas existe uma passagem que você vai passar por mais riscos, ou que é muito grande, você vai ter um gasto muito grande de combustível, ou que a sua autonomia não possibilita que você passe, aí não está nas mesmas condições, tá bom? Então isso aqui tem que ser visto caso a caso. Controle beligerante das comunicações neutras, permitindo mensagens de emergência. Pode ser feito. Zona de exclusão e zona de guerra. É um local
local que visa proteger navios e aeronaves neutros ou mantê-los a uma distância segura do local dos conflitos. Alguma dúvida aí? Não. Então tá aqui, ó, afundamento do General Belgrano. Aqui, ó, era a zona de exclusão total. É esse pontilhado aqui, durante a Guerra das Malvinas. Isso era uma zona de exclusão e zona de guerra. Isso aqui é divulgado internacionalmente, tá? E aí os outros países conhecedores vão traçar rotas evitando ao máximo passar por aqui. Aqui é até um estreito famoso, né? Aqui não é o Magalhães? Magalhães, né? Pode capturar navios e aeronaves neutros. Quando houver dificuldade de identificação, se eles opuserem resistência à visita de inspeção, aí você pode capturar. Quando tiver contrabando, tentar furar bloqueio, a documentação estiver irregular, violar regras da área de operações, transportar agentes públicos ou militares inimigos e transmitir informações para o inimigo. Então esses são os casos que eu posso capturar, fazer um navio presa. Navio e aeronaves não militares neutros, tá bom? Capturas continuando. Eles estão encaminhados para um tribunal de presa. Então tem um tribunal que exatamente vai avaliar se aquela captura foi legítima, etc. Tá? Por isso que é importante, durante a inspeção, verificar os documentos e guardar aquela documentação. No tribunal de presa pode ser decidido que foi ilegal e aí o país responde. O GVIGP conduz a presa para o local de sua jurisdição. Pode ser na área de conflito ou pode ser, se estiver próximo, no estado dele, né? Destruição de presas neutras. Pode ser conduzida caso não seja possível encaminhar para porto ou área de jurisdição. Eu acho difícil isso aqui ocorrer, né? Uma presa neutra, você vai destruir uma presa neutra, mas o documento de tripulação passageira dele deve ser preservados, tá? Isso tudo vai para o tribunal de presa depois para ser julgado. O Estado neutro deve garantir que o pessoal beligerante que tenha sido internado, combatente, ferido, não volte a tomar parte direta nas hostilidades. Então, quando foi o exemplo da Inglaterra aqui, quando eu tenho um pessoal internado, depois que eu internei esse pessoal passa a ser minha responsabilidade que esse pessoal não entre novamente em combate. Foi o caso do Brasil.